Programa Tribuna Livre, de os estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade, que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com capacidade de procurar e propor soluções. E você quer saber o que acontece em Guarulhos, você tem uma boa opção, Guarulhos Web. Clica lá, www.guarulhosweb.com.br. E olha, como prometido aqui pelo nosso prefeito Eloy Pietá, ele está de volta para responder todas as perguntas que, graças a Deus, foram muitas, ele não conseguiu fazer nosso programa. O programa ainda não é muito longo, é curtinho, mas o prefeito Eloy Pietá está aqui. Boa noite, tudo bom, Eloy? Boa noite, Roberto Samuel, boa noite aos telespectadores e ao pessoal que nos acompanha na internet. Eu sou ex-prefeito, Roberto Ex-prefeito, talvez futuro, quem diz é o futuro que vai poder dizer. Faz 7 anos que eu não sou mais prefeito. Mas o pessoal ainda chama o senhor muito de prefeito, chama não? Ah, chama. É uma espécie de... Tem às vezes quem me chama de Tomeu, às vezes quem me chama de Nefe, às vezes quem me chama de Almeida. Meu Deus do céu. O pessoal usa vários... Você sabe que às vezes a pessoa está com aquilo na memória, né? E assim, sem querer, o cara me chama do nome de um dos ex-prefeitos. Né? Ainda bem que é lembrado, não? Não, aí eu faço uma pequena correção, mas com muita simpatia, né? Porque as pessoas, generalizadamente, são gentis. Houve muita repercussão de sua entrevista, Eloy. Como é que você sentiu essa questão das pessoas ainda, metade falando bem, metade falando mal, mas sempre falando do seu nome? Houve muita repercussão em jornais, em sites, em Folha Metropolitana, Folha do Ponto, em um monte de jornal, e muita gente nas redes sociais, metade falando bem, metade falando mal, mas sempre colocando o senhor como uma possibilidade forte de ser o próximo prefeito. É exatamente a metade? Não. Estou falando brincando. De lá para lá, daqui para lá. Não, porque houve olha, muita divisão. A internet, né, é um campo bem diferente, né, do que nós tínhamos. Antigamente as pessoas falavam mal do outro, né, pessoalmente, assim, ao vivo, né? Agora na internet, né, a internet generalizou isso, e principalmente no campo da política e nos momentos que nós vivemos de uma crise da política, né, e da relação do povo com a política, é uma crise generalizada, né? Então, aí, quem entrou nessa história da política tem que aguentar, tem que ter coração forte. Bom, voltamos já aqui, vamos já começar com uma pergunta do Douglas Aguado. Ele diz o seguinte, um comparativo, por favor, do PT antes e depois de ser situação. Olha, eu fui oposição, né, durante muito tempo, durante 20 anos aqui na cidade de Guarulhos. Isso me ajudou muito, né, a conhecer a cidade. Você sabe que a primeira atitude que eu tomei como vereador em 1983, logo no início do mandato, o Darcy Panóquia era, então, vice-prefeito do Oswaldo de Carlos e veio à Câmara Municipal colocar a difícil situação financeira em que se encontrava a Prefeitura de Guarulhos. Aí eu comecei a estudar a situação financeira logo, no primeiro dia de mandato de vereador. Então, quando você é oposição, você aprende muito também, mas não aprende tudo. Né? Aí, quando você vira governo, você vê que as dificuldades são muito maiores do que quando você imaginava como oposição. É verdade. Porque a oposição pega um foco aqui, outro foco ali, mas quem está no governo tem que pegar o todo, né? Se deu inundação, tem que estar lá. Se o semáforo não funcionou, tem que estar lá. Se o médico não compareceu, tem que estar lá. Se o professor não veio dar aula, né, tem que ver como é que resolve. Enquanto a oposição escolhe um ou outro foco, né, quem está no governo cuida de tudo. Então, a diferença é bastante grande. E a gente vai amadurecendo ao longo do tempo. Por exemplo, eu passei a entender melhor que todos os prefeitos que me antecederam, seria errado dizer
como alguns às vezes diziam, nada fez. Não, fizeram várias coisas, né? O que me fez fazer uma análise de cada uma, cada uma das gestões que me antecederam. Aprendi muito. O senhor já respondeu essa pergunta em outro programa, mas vamos falar rapidamente aqui. O Maurício Siqueira, recentemente o senhor criticou o alto número de contratações por comissionados feita pelo Almeida. Essas contratações não têm outra função, a não ser, segundo a opinião dele, de reforçar a campanha do PT e de seus aliados. Caso o senhor seja eleito a candidato pelo partido, que seja, como irá impedir esses funcionários que façam campanha para o senhor, uma vez que eles estarão nas ruas pedindo votos? Pois é. Maurício Siqueira, que eu saiba, está se apresentando como candidato. Ele é presidente do Solidariedade. Pois é, e está se apresentando como candidato, né? Eu não, né? Então, eu acho que ele que deveria responder essa questão, porque se ele diz que é candidato, né? E tem uma série de coisas, né, que ele está falando, mas aproveitando o tema, é o seguinte, né? A prefeitura tem dois tipos de funcionários. Na verdade, são três, né? Tem os seletistas, quer dizer, contratados pela consolidação das leis do trabalho, que são a maioria, a imensa maioria. Né? Tem os estatutários, que são... Tem estatuto próprio, que são um pouco mais de 1.000, né, num universo de 24 mil. Né? E tem os chamados comissionados de livre nomeação, né, que atualmente estão em torno de 1.800, mais ou menos. Né? Então, por que surge essa questão do pessoal de livre nomeação? Né? Porque são, em princípio, as pessoas mais vinculadas àquele programa de governo que tem que ser feito naquele momento. Agora, nenhum desses três tipos, né, pode estar fazendo campanha eleitoral, né, no seu período de trabalho. Isso tem que ser extremamente rigoroso com isso. Fora do período, 5h30? Fora do período, cada um fala o que quer. O cara que sai do serviço, você que sai do serviço aqui da TV, né, você não é obrigado a continuar fazendo TV, você pode ir para o bar, né, não pode beber muito, porque você tem que estar bem no dia seguinte, né? Mas também você pode fazer campanha. Manguinha Produções. Minha opinião, foi o melhor prefeito de Guarulhos. Acredito que não vai ser o partido que vai mudar seu jeito de trabalho. Afinal, qual partido digno que alguém apontaria para um candidato se filiar? Um elogio do Manguinha. Ele separou o senhor do partido. É ele? É uma empresa aqui, né? É uma pessoa que está falando o nome de uma empresa. Está na metade que falou bem de mim, né? Exatamente, a metade que falou bem do Eloy. Aí é o seguinte, na verdade, ele está fazendo alguns elogios, né? E o que ele coloca ali depois? Ele diz que não vai ser o partido que vai influenciar para um lado ou para o outro, ou principalmente para o lado ruim. Veja, eu já falei na outra vez aqui, Roberto, que me incomoda ter que perguntar para as pessoas em que partido você está. E me incomoda ter que perguntar em que igreja você está. Porque é o seguinte, a pessoa tem que ser, não tem que estar. Né? Então, qualquer partido, qualquer igreja, qualquer associação, né, ela sempre terá sua trajetória, sua história, suas qualidades, seus defeitos, né? Então, se a pessoa, quando nota um defeito na associação, na igreja ou no partido que está, vai para o outro, depois no outro vai encontrar defeitos, né? Aí vai para outro e vai para outro. Eu estou achando que isso aí mostra uma inconstância, né? E dá uma situação de insegurança para as outras pessoas. Então, eu prefiro, eu ajudei a criar o Partido dos Trabalhadores há 35 anos atrás, agora vai dar 36 anos, né? Foi o único partido que eu me filiei,
né? Sei que tem muitas qualidades e sei que tem também muitos defeitos, como toda instituição longa. Imagine quando completar 100 anos, né? Então é o seguinte, eu prefiro buscar honestamente as coisas boas do meu partido, do que ficar trocando para depois trocar, para depois... Porque eu já falei, não existe nenhum partido de Santos, nenhum partido a não ser no Então, céu. certo. Vamos Né? tentar... E no céu não tem partido. Não. Só tem um lá, Deus é quem manda. Vamos tentar fazer mais rápido aqui. A produção falou que estava tendo um pequeno chiado, já melhorou? Tá, vê se melhorou agora. O Jorge Tayar, ele fala, boa noite, um abraço para você e para o Eloy, Roberto. Qual a opinião do Eloy como cidadão vendo a cidade de Guarulhos abandonada, suja e cheia de buracos e com a situação financeira lamentável com altas dívidas? Pergunta do Jorge Tayar, ex-presidente da ACE. O Jorge Tayar, ele, como presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, ele fez um trabalho, um posicionamento de oposição. Um minutinho só, prefeito. Eu acho que o seu celular deve estar dando interferência. Está perto do microfone, não? Está dando interferência? Isso. Deixa no cantinho ali, já melhora bastante. Então, essa é a pergunta do Jorge Tayar. Posso deixar aqui no canto? Isso, pode. Vamos lá, voltando à pergunta do Jorge Tayar. Não, veja então, o Jorge Tayar, ele tem uma posição nítida de oposição ao atual governo. Que tem vários problemas que ele cita, tem sim, mas tem realizações também, o atual governo. E o atual governo municipal de Guarulhos, ele vive uma situação que é praticamente generalizada das prefeituras, dos governos estaduais e do governo federal. Compare, por exemplo, com o governo estadual do Rio de Janeiro. O governo estadual do Rio de Janeiro atrasou o pagamento para o pessoal da saúde. Verdade. E atrasou o 13º salário do estado do Rio de Janeiro, né? Você tem o estado do Rio Grande do Sul, atrasou o pagamento do funcionalismo todo, né? Então, existe uma crise que é uma crise fiscal, que abrange todos os estados, municípios e governo federal, e Guarulhos também está com este problema. Então, eu acho que a boa discussão, Jorge Tayar, eu tenho muito em consideração o Jorge Tayar, ele é uma pessoa dedicada à sua categoria, que acompanha as coisas da cidade. Eu acho que a gente devia fazer uma discussão que separasse duas coisas. Primeiro, qual é o efeito da crise geral, internacional e sobre a economia brasileira nos entes federativos e que, portanto, Guarulhos também está inserido nisso. Segundo, quais são os problemas específicos de gestão aqui, né? Então, a gente tem que levar as duas coisas em consideração. Se olhar só a segunda, a gente não está correto com a verdade. Se olhar só a primeira, também a gente não está correto, porque na crise também tem que ter uma boa capacidade de gestão. Olha, só rapidamente, o Gilberto Ramiro, Gilberto Ramiro, ele faz uma pergunta mais ou menos no mesmo sentido, mas ele pergunta quanto tempo para acertar as coisas e sair um destaque à cidade? Olha, eu posso dar um exemplo do que aconteceu comigo, né? Quando eu assumi a prefeitura em 2001, por exemplo, para resolver os problemas das dívidas que haviam sido feitas em 1997, eu assumi em 2001, com os bancos Pontual e Chaim Cury, eu demorei 6 anos. Bem lembrado, porque em negociações com o Banco Central e para poder readquirir a capacidade de crédito da Prefeitura de Guarulhos. Agora, para conseguir retomar obras e tal, com mais dinamismo, demorei 1 ano e meio, mais ou menos. Está ótimo. E assim, outras dívidas eu fui equacionando ao longo do tempo. Vamos tentar ser o mais rápido possível. O Amaral, da região do Cabo Sul, queria saber se ele concorda em a prefeitura
se ele concorda, queria saber se ele concorda em a prefeitura cheia de dívida, várias áreas faltando profissionais, como é o caso do postinho da região do Cabo Sul, se ele concorda da prefeitura gastar dinheiro com carnaval, por exemplo. O senhor acha isso correto? Ou o senhor... Eu me lembro que o senhor cortou o carnaval. Não, não é que eu cortei o carnaval. Eu reduzi o que se gastava com o carnaval, não montei as arquibancadas, né, do carnaval, né, e descentralizei e fiz eventos em 4 a 5 regiões da cidade. Mas Verdade. houve... Uma redução drástica. Né, houve redução de custos, né? Então, eu acho que quando você está numa crise de finanças, qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer família, qualquer prefeitura ou qualquer ente público tem que fazer o reajuste das coisas e, portanto, não pode ficar fazendo tudo exatamente como se estivesse em tempo de bonança. Aldri Pacaterra fala sobre funcionalismo. Nos 15 anos do governo do PT, o número de concursos de acesso previstos em lei, parece que não houve o número, não teve. O senhor acha justo que servidores de carreira tenham que recorrer ao MP para exigir algo que eles têm direito? Olha, é o seguinte, eu quero considerar essa questão dos servidores municipais sob outro ângulo também. Né? Se a cidade ou o Estado, né, paga, gasta com funcionalismo, tirando sua capacidade de investimento e de conservação da cidade, não tá certo. Né? Você sabe quanto gasta com funcionalismo a Prefeitura da capital São Paulo? 38% da receita, chamada receita corrente líquida. Sabe quanto gasta a Prefeitura de Guarulhos? 51%. Né? Então, veja o seguinte, o servidor público não pode olhar só ele, porque se ele olhar ele e não olhar que ele tem como missão fazer uma cidade melhor, fazer com que o poder público acompanhe o avanço da economia privada, o avanço urbano das coisas privadas, né? Aí você perde a finalidade, o meio se transforma em fim. Então, na verdade, é o seguinte, há uma necessidade de dialogar, né, sobre o conjunto das finanças municipais e a vocação que tem uma prefeitura. Para que existe uma prefeitura? Uma prefeitura existe para fazer com que a cidade seja melhor, para cuidar das ruas, dos córregos, das calçadas, da saúde, da educação, de tantas outras coisas, de 1.300.000 habitantes, e também para tratar bem os funcionários que vão fazer esse tipo de atividade. Mas se os funcionários que vão fazer esse tipo de atividade não tiver os insumos, não tiver o transporte, não tiver condições de trabalho boas, eles não vão conseguir servir bem a cidade. E tudo isso custa. Então tem que fazer a conta completa e não só a conta olhando um lado da equação. Desde a última entrevista do ex-prefeito Eloy Pietá, teve muita repercussão, trouxemos aqui o Valdomiro Ramos, eu gostaria de fazer muito essa pergunta, porque nasceu aqui no nosso programa essa repercussão. E ele afirmou aqui no nosso programa, não sei se você chegou a assistir o programa com o Valdomiro Ramos. Não assisti. Ele afirma que tem como provar que o senhor foi condenado em algumas instâncias que o impediria de se tornar prefeito, concorrer a prefeito. Eu gostaria que o senhor respondesse especificamente essa parte. Tá, eu já falei, o Tayar, quando se fez a pergunta dele, ele fez uma trajetória de oposição ao atual governo do Almeida. Né? Isso. E o Valdomiro Ramos foi o chefe da oposição ao meu governo. Né? E, então, ele entrou com muitas ações populares contra mim, né? E algumas
que geraram, inclusive, muito sofrimento para várias regiões da cidade, porque impediram de a gente fazer coisas que precisavam ser feitas, né? Então, ele tem um desejo enorme que eu não possa ser candidato. Então, o que ele fez foi expressar um desejo e não uma verdade, né? Que em política você tem que olhar muito quem é que está falando as coisas. Aliás, na área da TV deve ter isso também. Se alguém começa a falar mal de você, de seu programa, você tem que ver quem é que está falando mal do seu programa, qual é a inveja que eventualmente ele tem de você, qual é o mal que ele quer causar para você, e não simplesmente porque o cara falou, vai dar isso como verdade, né? Este político, né, a que você se referiu, não é juiz eleitoral. Quem define elegibilidade ou não são os juízes eleitorais, é o Poder Judiciário, enquanto órgão federal, mesmo que o juiz seja estadual, ele está exercendo uma função federal e não simplesmente um cidadão, né, que vem e dá uma sentença. O que ele falou não corresponde à verdade. Tá aí a resposta. Muito bom. Eloy. Eu sou grande admirador dele porque ele não foge das perguntas e ele responde. Embora algumas pessoas tenham dito que ele fugiu das perguntas. Ó, prefeito, mais uma vez, olha, são várias pessoas aqui, ó, já fazendo outras perguntas. Vamos lá. Vamos tentar fazer um pouco mais. Uma pergunta interessante do Raul Campos, ele que é músico, é um ativista. Ele gostaria muito de saber o que o senhor acha do projeto do ex-secretário de Transporte, Lúcio Gregório, da gestão de Luiza Erundina, sobre o tarifa zero. E se o senhor acha inteligente seguir aumentando para sempre as tarifas dos ônibus? Olha, quem defende tarifa zero no transporte coletivo tem que responder como é que paga isso. A proposta que havia na época da Erundina é que todo o IPTU da capital, que deve significar 20% da arrecadação total da capital, fosse destinado a transformar o transporte coletivo sem custo para o usuário, tarifa zero, né? Mas veja, as cidades têm tantas necessidades que elas não têm condições hoje de suportar o custo do transporte coletivo gratuito para a população. É como se você dissesse, tem que dar água de graça, energia elétrica de graça, transporte coletivo de graça. Tem coisas que o poder público não cobra. Por exemplo, serviço público de saúde não é cobrado, educação pública não é cobrada, mas não tem como suportar. Não existe recurso para isso. Então, sempre que alguém coloca uma reivindicação desse tipo, tem que dizer o seguinte: então, de onde eu tiro o dinheiro? Eu tiro de quê para pagar algo que, por exemplo, hoje na capital, sabe quanto a capital está gastando de subsídio para o transporte coletivo? Não. Que tem o mesmo preço da tarifa aqui de Guarulhos? A capital está gastando por ano 2 bilhões e 700 milhões de reais para subsidiar um transporte que não é tarifa zero. É tarifa zero apenas para quem tem acima de 60 anos de idade e para mais um ou outro caso específico. Olha, eu mais uma vez... E para o estudante é meia tarifa. Olha, Eloy, mais uma vez, graças a Deus, muitas perguntas. Eu quero até pedir desculpa para o Wagner Franco, ele estava fazendo uma pergunta sobre o PMDB, sobre a inovação que eles vêm desenvolvendo. Eu quero agradecer o Guto Pompeu, a Aldri Pacaté, a Jorge de Tayar, o Raul Campos Nascimento, o Amaral do Cabuçu, o Gilberto Ramiro. São dezenas e dezenas de pessoas, infelizmente, não
mas graças a Deus isso é sinal de audiência. Ué, mas já terminou o Já programa? terminou, prefeito. Mas, gente, é tão rápido. Quer mandar uma mensagem rapidinho para a população? Sim, eu... E para os políticos? Eu gostaria de conversar um pouco mais, né? Mas também, se for muito longo, a gente termina perturbando a vida de quem está nos assistindo. Então é melhor que seja rápido e que a gente tenha alguma outra oportunidade de continuar conversando. Mas desejo a todos um sucesso nas atividades e obrigado por estarem nos assistindo. Gente, peço desculpa por todos, infelizmente não dá, mas se você quer que o Eloy volte, então bote sua marquinha lá, a hashtag #VoltaEloy, e aí a gente traz ele de volta aqui no nosso programa. Vamos ver se aumenta a metade que fala bem de mim. Exatamente. Gente, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.